No oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, programa show de bola. Então vamos falar de Campeonato Brasileiro. Acabou a 26ª rodada, terminou neste sábado com a partida entre Cuiabá e Cruzeiro. Então vamos recapitular como que foi essa 26ª rodada, porque por causa do Campeonato Brasileiro, né, que teve uma pausa, a seleção brasileira teve as eliminatórias e aí os jogos ficaram todos picados. Vamos lá, então, 6-4 para o Bahia, em cima da equipe do Goiás, o jogo mais eletrizante, talvez o melhor jogo do ano aqui no Brasil. Vasco e São Paulo 0-0, Coritiba e Flamengo 1, Corinthians e Flamengo 1-1. O Botafogo venceu o Fluminense por 2-0, voltou a vencer no campeonato. O Santos surpreendeu e venceu o Palmeiras dentro de casa, né? O Palmeiras dentro de casa teve essa derrota, Santos 2-1. Outro clássico, a equipe do Inter venceu o Grêmio por 3-2 num grande jogo também. Coritiba venceu a equipe do Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético Paranaense e o Bragantino empataram 1-1. Fortaleza venceu por 3-2 o América, e esse jogo que nós já falamos, Cuiabá e Cruzeiro 0-0, que aconteceu neste último sábado. Então, a tabela nesse momento está com o Botafogo em primeiro com 55 pontos, mesmo com um momento muito ruim que o Botafogo apresentou aí nas últimas rodadas anterior a essa vitória contra o Fluminense. A equipe do Botafogo conseguiu manter uma distância sobre as outras equipes. Então, Botafogo 55, o Bragantino em segundo com 46, com 44 pontos o Grêmio, Palmeiras e o Flamengo. A equipe do Fortaleza vem com 42, Fluminense e Atlético Paranaense com 41 pontos. Na nona colocação, o Atlético Mineiro com 40 e o São Paulo em décimo com 35. E daqui para baixo agora, risco total aí de rebaixamento. Cuiabá com 33, Internacional com 32, Cruzeiro 31 junto com o Corinthians, o Santos com 30 pontos, Bahia 28, já na zona de rebaixamento, o Vasco 27, Goiás 27, Coritiba 20 e o América com 18 pontos. Então a gente tem aí, depois dessa parada para os jogos da seleção, o sprint final do Campeonato Brasileiro. Eu acredito ainda no título do Botafogo, mas nós temos algumas equipes aqui que devem ter uma ascensão nessa reta final, que eu aposto nessa ascensão de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que essas três equipes vão subir bem aí na tabela. O Palmeiras e o Flamengo já estão aqui, né, na quarta e quinta colocação com 44 pontos. Então eu acredito que essas equipes vão aí naturalmente ter uma melhora agora, uma estabilidade melhor nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe do Grêmio, a equipe do Fortaleza e do Fluminense, Fortaleza e Fluminense por causa das finais, as únicas equipes que estão disputando aí algum título fora o Brasileirão. O Fluminense disputando a final da Libertadores e o Fortaleza disputando a final da Sul-Americana. Então eu não vejo essas equipes aí com um potencial para buscar aí um título, por exemplo. Então são equipes que tendem a ter uma queda ou uma estabilidade aí no campeonato. Assim como o Grêmio, eu creio que deve ter uma queda também nesse final de campeonato, e o Bragantino deve se manter estável ali entre a quarta, quinta e sexta colocação do Brasileirão. O Atlético Paranaense também vejo ali de uma forma estável no campeonato. São Paulo já conseguiu o que queria esse ano, que era uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Também vai se manter ali nesse meio de tabela. O Internacional tende a crescer agora também nessa reta final do campeonato, já que não está mais na Libertadores também, o foco total no Brasileiro. Cuiabá deve se manter aí nessa posição intermediária, assim como a equipe do Corinthians e do Santos também se manter numa posição intermediária. O Cruzeiro é um pouquinho mais complicado, eu vejo o Cruzeiro em queda no campeonato, que é complicado nessa reta final. A equipe do Bahia, Vasco, Goiás, Coritiba e Atlético Mineiro, aí todo nesse bolo de zona de rebaixamento. Então, Bahia, Vasco, Goiás, Coritiba, América Mineiro e Cruzeiro são as equipes que eu vejo aí com riscos de rebaixamento. Tanto o Santos como
O Corinthians eu não vejo com esse risco. Então, é um panorama geral aqui das equipes, equipe por equipe, desse Campeonato Brasileiro na reta final, sobre a minha projeção. Próximos jogos já nesse meio de semana, então vamos falar dos jogos do meio de semana. Na sexta-feira a gente fala dos jogos do final de semana. Nós temos na quarta-feira Grêmio e Atlético Paranaense às 19 horas. Às 20 horas Coritiba e Cuiabá ali, ó, jogo direto, embora o Coritiba está bem abaixo na tabela, mas pode melhorar aí com 2 ou 3 vitórias consecutivas, já entrar nesse bolo para sair da zona de rebaixamento. Então, jogo importante. América e Botafogo também nas quartas 20 horas, é um jogo para o Botafogo já vencer a segunda seguida e caminhar para o título. Vasco e Fortaleza às 21h30 nessa quarta-feira também, o Vasco aí, como eu falei, fixando aí para sair da zona de rebaixamento, Fortaleza pensando na final da Sul-Americana, o Vasco pode se beneficiar disso. Goiás e São Paulo às 21h30, também da quarta-feira, assim como Bahia e Inter. São Paulo e Inter, para mim, são favoritos nessas partidas. Na quinta-feira tem um jogão entre Palmeiras e Atlético Mineiro, as duas equipes não estão disputando mais nada, então tende a jogar tudo agora no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro já estava fora e surpreendeu essa derrota para o Curitiba em casa na última rodada, e eu acho que o Palmeiras vem aí muito forte para esse final de campeonato. Cruzeiro e Flamengo favorito, Santos e Bragantino às 20 horas, e para fechar na quinta-feira às 21h30, Fluminense e Corinthians. Eu vejo aí um jogo bem parelho, um jogo para empate entre Fluminense e Corinthians, o Fluminense também com a cabeça longe aí, pensando na Libertadores. Fiz uma projeção para a rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Então nós estamos na 26, vamos ter a 27 agora no meio de semana. Eu fiz uma projeção e depois a gente vai ver se dá certo. Quando chegarmos na rodada 30, nós vamos ter o Botafogo com 64, Flamengo em segundo com 64, Palmeiras com 52, Grêmio com 51, Atlético Mineiro com 50, empatado com Fortaleza, Fluminense em sétimo com 48, o Bragantino em oitavo com 48, Atlético Paranaense com 45, São Paulo em décimo com 43. Inter com 39, Cuiabá 37, o Corinthians em 13º com 36, o Santos com 35 e 14º, Vasco com 32 na 16ª e na zona de rebaixamento, Bahia com 30, Goiás com 28, Coritiba 23 e o América com 18. Então, essa projeção aqui é para a rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Quando a gente finalizar a rodada 30, a gente vê aqui o que nós acertamos ou não dessa nossa projeção, e daí na rodada 31 até a rodada 34 a gente faz uma nova projeção aí já na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, tá gravado aqui. Quando chegar na rodada 30 a gente vê se nós acertamos ou não nessa projeção. Então, esse é o Campeonato Brasileiro de Futebol, campeonato pegando fogo aí, reta final, sprint final agora, as equipes grandes vão se mostrar de verdade, e eu continuo com a aposta do Botafogo, campeão brasileiro. E com relação ao rebaixamento, hoje eu apostaria numa queda de América, Coritiba, Goiás e Bahia, tá? Para mim são essas 4 equipes que caem, e o Cruzeiro tem que ficar esperto.